Olá, sou Alexandre Alves e esse é o Panorama, o podcast da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, produzido pelo Observatório Militar da Praia Vermelha. Você ouve aqui temas ligados à defesa, aos conflitos bélicos, à geopolítica e à estratégia. Estamos na Praia Vermelha observando o que acontece de mais relevante no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos conversar sobre o assunto de grande importância para a segurança nacional e para o desenvolvimento do Brasil. O nosso tema é integração, segurança e desenvolvimento nas fronteiras do Brasil. E o nosso convidado de hoje é o Coronel André Luciano Bittencourt Barbosa, coordenador de fronteira do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que acompanha de perto a instituição da Política Nacional de Fronteiras no Brasil e trabalha com alguns de seus instrumentos de implementação, como o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras e a Estratégia Nacional de Fronteiras, atualmente em elaboração. Coronel Bittencourt, seja muito bem-vindo. Nós vamos lá iniciar a nossa conversa. Para que os nossos ouvintes possam se situar um pouco nessa temática, eu gostaria de começar pedindo ao senhor que nos traçasse um cenário, porque sempre que nós pensamos em fronteira, automaticamente nós vamos lembrar dos crimes transfronteiriços, do tráfico de drogas, do contrabando, do garimpo ilegal. Qual é a dimensão real da nossa situação de fronteiras no Brasil atualmente? Muito obrigado. Desde já é uma honra participar deste podcast e debater um tema tão estratégico ao país neste ambiente da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Perfeito. A pergunta é bem interessante, realmente. Antes de falarmos de política pública, é necessário e importante entender o cenário em que nós nos inserimos atualmente. As organizações criminosas que atuam na América do Sul estão muito mais diversificadas e articuladas atualmente. Articulação em redes de ilícitos e com alcance transnacional. Então, esse fenômeno, obviamente, ele impulsiona o tráfico de drogas, que é o carro-chefe dos ilícitos transfronteiriços na América do Sul, e traz consigo todos os crimes conexos, tráfico de armas, de pessoas, além de crimes ambientais de grande impacto, descaminho, contrabando, entre outros. O curioso é que muitas vezes o cidadão brasileiro, nas grandes cidades, ele percebe esse reflexo, como se diz, na ponta da linha. Mas, na verdade, a origem desse fenômeno, ela parte das nossas fronteiras. O Brasil faz fronteira com os 3 principais países onde se encontram as áreas de produção de cocaína no mundo. É possível afirmar que quase 100% da cocaína no mundo é produzida na Colômbia, no Peru e na Bolívia. E mais ao sul um pouco, o Brasil também faz fronteira com o Paraguai, que é o segundo maior país onde se encontra a produção de maconha no mundo. Então, a partir dessa proximidade fronteiriça com vizinhos que possuem grandes áreas de produção, e também a partir da nossa configuração geográfica, a fisiografia do Brasil, ela permite, por meio do multimodal que o Brasil dispõe, vias, rodovias, os aeroportos. O Brasil possui atualmente 9 dos 20 mais movimentados aeroportos da América Latina. O Brasil possui mais de 300 portos e terminais marítimos e uma vasta rede de rodovias. Então, o Brasil, por sua configuração geográfica, pela proximidade com as áreas de produção e também com essa possibilidade de entreposto com as áreas demandantes, ou seja, de consumo na Europa, ele se coloca geograficamente em uma posição favorável. Então, o Brasil atualmente é o principal país em trânsito de cocaína no mundo. Adicionalmente, dada a população nacional, também nos colocamos hoje num cenário negativo em termos de consumo de cocaína, por exemplo, alcançando a 3ª posição nesse ranking negativo, de consumo de drogas, especificamente a cocaína. Pelo que o senhor está falando dessas atividades criminosas que nós levantamos no início, a maior preocupação é o tráfico de drogas? Certamente. O tráfico de drogas é a grande alavanca por conta da alta lucratividade que esse mercado ilícito ele dispõe. Esses dados são muito relativos, eles variam conforme o ano, conforme a época do ano, conforme o nível de pureza
da cocaína, por exemplo, mas estima-se que de 600 a 1.000 dólares se consiga obter 1 quilo de cocaína nos países andinos. Esse valor ele chega aqui ao Brasil de 5 a 8 mil dólares, mas ele alcança 30 mil, 40 mil na América do Norte, 50, 80 mil na Europa, euros, e ainda aumenta mais quando se tratar de Sudeste Asiático e Oceania, chegando a atingir 150 e 200 mil dólares. Então, um mercado extremamente lucrativo, o da cocaína, por exemplo. Agora, voltando para dentro do nosso território nacional, como é que essas atividades criminosas influenciam diretamente no Brasil? São esses dois processos. O Brasil, por meio dessa oferta de modais que cruzam a fronteira terrestre, a droga ela inunda as nossas cidades e ela impulsiona o aumento de violência, ela impulsiona o aumento, né, de armas e munições nas principais cidades, ela fomenta a proliferação de facções criminosas. Os dados de fontes abertas já trazem hoje, nós temos mais de 80 facções criminosas no Brasil, com diferentes características e níveis de atuação e de representatividade nacional, mas de fato gera essa sensação de insegurança que traz ao Brasil índices altíssimos de homicídios, de violência nas principais cidades. Foi o tráfico de drogas que serviu de base para a gente criar o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras? Em verdade, essa pergunta é bem interessante. Em verdade, o PEPIF, o Programa de Proteção de Fronteiras, ele é resultado de uma construção, de todo um processo de evolução, mas o grande divisor de águas, o ponto de inflexão, foi um relatório, foram os relatórios do Tribunal de Contas da União, após auditorias realizadas em 2014 e 2015, sobre a capacidade de governança que o Estado brasileiro dispunha à época para as suas fronteiras. Então, na verdade, o tráfico de drogas ele influenciou por conta de impulsionar o aumento de violência nacional, mas ele foi apenas um aspecto relevante de um todo que cobrava ou que recomendava à nação uma maior governança sobre as suas fronteiras. Então, o TCU, ele muito sinteticamente, ele apontava que o país precisava ter uma interlocução mais alinhada e mais próxima com os países vizinhos, a cooperação internacional, precisava também entender as fronteiras não só como a fronteira terrestre, mas que alongasse o alcance de suas preocupações para a fronteira marítima, porque por ser um país de trânsito, obviamente, a questão da governança centralizada, que o Brasil pudesse aproveitar melhor suas instituições e um trabalho mais sinérgico, mais efetivo de coordenação de esforço institucional. Então, ou seja, o TCU, ele recomendou em 2016 que o país tivesse uma política nacional para a sua faixa de fronteira. A origem foi isso aí. Então, à época, o governo federal ele sentiu a necessidade de dar uma resposta ao TCU e à sociedade como um todo. Não foi possível, em uma entrega imediata, aportar uma política nacional, mas aportou-se um programa de governo que tem a essência de ser um programa de Estado. Esse programa ele é lançado em um ato solene aqui, lá em Brasília, com a participação dos chefes de Estado do Mercosul, e quando é feito, então, a assinatura do decreto, assinado por 5 ministérios, colocando o Brasil nesse protagonismo de uma chamada para a ação dos vizinhos sul-americanos e também um esforço nacional para nós combatermos os crimes transfronteiriços. Esse foi o início do programa, né? Então, pelo que o senhor falou, né, de 2016 para cá, nós já temos praticamente 9 anos de execução do programa. Para que nossos ouvintes possam entender melhor a que ele se destina, como a gente pode materializar o sucesso ou as ações práticas oriundas desse programa de proteção de fronteiras? O programa de proteção de fronteiras é um programa no nível estratégico. Ele tem, assim, a finalidade do programa é fortalecer os 4 vetores, as 4 servidões, né, sejam elas a prevenção, o controle, a fiscalização e a repressão dos ilícitos transfronteiriços. Então, ele não vem para substituir o papel dos órgãos federais que têm sua atribuição constitucional para tal. Ele vem para trazer
uma arquitetura, uma concertação de esforços. Então, atua no nível estratégico. O GSI ele tem essa incumbência de coordenar esse programa, à época, e permanece até hoje, por conta da transversalidade do órgão, da sua capacidade de articulação intergovernamental e também junto aos estados da federação. Então, a percepção que nós temos ao longo desses quase 10 anos, né, como o senhor se referiu, é que o programa de proteção ele trouxe uma orientação técnico e normativa, a orientação do governo federal para a administração pública federal para atuar de forma mais coordenada e integrada. Ele, na prática, só para deixar claro, ele normatiza o funcionamento de todos os órgãos federais que devem atuar, é isso? Ele estabelece diretrizes para a atuação desses órgãos, que vão respeitar as leis e decretos que já regem, né, a sua especificidade de como atuar, a própria Constituição, os artigos 142, 144, né, que abarca basicamente aí as Forças Armadas e os órgãos de segurança pública, as leis, mas ele dá diretrizes no tocante à articulação, à coordenação e, sobretudo, à integração. A integração é, de fato, a principal entrega, ainda que intangível, ao longo desses 9 anos, porque percebe-se uma mudança sensível de postura nos órgãos, que passam a olhar na complementariedade de capacidades, na aproximação. Pode ser até um pouco tangível. Quando a gente vê na Amazônia essas operações de nível nacional, de destruição de garimpo, até mesmo de combate ao tráfico de drogas, a gente percebe uma interação bastante grande dos órgãos federais com as Forças Armadas, até com os órgãos dos estados mesmo locais. Eu acho que isso aí materializa bem, talvez, o sucesso desse programa. Em cima disso aí, agora, a parte interna a gente já está vendo bem que está coordenado, está focado. Com relação aos países vizinhos, como é que é o relacionamento fronteiriço para o combate ao crime com relação aos países vizinhos? Obrigado. Me permita só fazer um gancho com a pergunta anterior para poder chegar nessa. Então, se a integração foi a principal entrega ao longo desses anos, de forma mais materializada, e voltando para o campo operativo, a Operação Ágata, por exemplo, que é do Ministério da Defesa, ela, a partir do PEPIF, ela ganhou uma nova concepção. Ela foi criada no escopo do programa, do Plano Estratégico de Fronteiras, que era o decreto que antecede o PEPIF, ele é revogado quando o PEPIF é instituído, e a Ágata passa por uma transformação. E em termos práticos, a Operação Ágata ela passa a olhar o ambiente marítimo, né, um outro teatro de operações, o marítimo, além do teatro de operações terrestres. Ela passa a ter uma perenidade ao longo do ano, por meio de operações singulares no âmbito das forças e também das operações conjuntas. E a mudança mais interessante, ela chama para o planejamento, para fazer planejamento, os órgãos de segurança pública, de controle ambiental, sanitário e aduaneiro. Ou seja, a mudança de percepção é muito clara. Ao invés das Forças Armadas atuarem, só chamarem os órgãos durante a atuação, elas chamam previamente, na fase de planejamento, e se oferecem para cooperar com os planejamentos dos órgãos. Então, nós temos uma assertividade melhor na concepção da operação e os resultados são mais robustos. Então, essa foi a grande entrega prática do PEPIF no campo operacional e tático. E por aderência, né, por uma reação em cadeia, outros órgãos passaram a desenvolver também operações integradas, outras entregas práticas. O Ministério da Justiça, que tinha a Operação Sentinela, a cargo da Polícia Federal, passa a desenvolver a operação, hoje chamada de Operação Protetor, que é concebida no âmbito do PEPIF. E ela faz operações integradas com parceria com os estados da faixa de fronteira, mas também com participação dos órgãos federais. E outros órgãos, como o próprio Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, cria um programa Vigie Fronteiras, que passa também a desenvolver uma operação integrada, seguindo a mesma concepção da Operação Ágata, chamando os órgãos para o planejamento. A Polícia Rodoviária Federal cria sua operação integrada, a Receita Federal também. Então, os órgãos passam a ter operações integradas usando a mesma filosofia que o PEPIF estimulou para a Operação Ágata. E todas essas operações trazem resultados bem robustos ao longo desses anos, né? E nesse contexto, essa operação integrada, ela extrapola o limite de fronteira e cria-se uma modalidade chamada Operação Ágata Espelhada. Ela teve início em 2022, pela primeira vez com o Paraguai. Então, são operações em que ambos os países, por meio de suas instituições que fazem um combate ao crime transfronteiriço,
operam na mesma faixa de fronteira, respeitando a soberania dos países, mas utilizando o mesmo horizonte temporal, a mesma duração e a mesma faixa de fronteira. Então, consegue-se asfixiar o trânsito, né, de ilícito durante um período considerável. Essas operações espelhadas, elas refletem a cooperação internacional na sua essência, uma atividade prática. Ela começa com o Paraguai e se expande com o Uruguai, com a Colômbia, com o Suriname e Guiana Francesa. Então, hoje em dia, é diretriz do Ministério da Defesa, é diretriz que todas as operações Ágatas, sempre que possível, sejam espelhadas com os países vizinhos. Então, essa é, de fato, uma entrega bem clara, característica que o programa de proteção estimulou a acontecer. Eu posso falar besteira aqui, o senhor, por favor, me corrige. Talvez a principal entrega do programa foi que ano passado nós tivemos, finalmente, a instituição da Política Nacional de Fronteiras. Eu acredito que seja fruto do sucesso da execução do programa. O senhor pode falar um pouquinho sobre ela para a gente? O que é essa política? Quais são os principais instrumentos que ela tem para facilitar o controle de fronteiras? O senhor falar um pouquinho sobre essa Política Nacional de Fronteiras para os nossos ouvintes. Perfeito. De fato, essa é a principal entrega prática, porque desde o início, quando foi criado o programa, o que se queria para responder à sociedade brasileira era uma política nacional. E o PEPIFER, então, ele não tem essa capacidade, esse alcance, porque o tema fronteiras é um tema multidisciplinar. Nós precisamos atuar em vários eixos que são convergentes, né, no propósito de promoção, de proteção de uma área. Mas o programa, quando ele foi concebido, ele teve 42 planos de ação que seriam executados ou de forma anual ou de forma de períodos curtos, né, até 5 anos. Um desses planos era que o PEPIF criasse uma proposta de política nacional de fronteiras. Então, após 2 anos de trabalho, verificou-se que a pauta extrapolava a questão securitária. Então, o Comitê Executivo submete essa demanda à Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a CREDEM, do Conselho de Governo, e coloca essa argumentação. O assunto é muito mais amplo do que segurança, merece um olhar mais abrangente e ampliado. O Comitê Executivo da CREDEM submete essa pauta ao Colegiado de Ministros, né, a CREDEM, que delibera, então, pela criação de um grupo de trabalho que passa, então, a elaborar uma proposta de política nacional de fronteiras. Então, o programa ele dá o pontapé inicial nessa provocação, ele assessora a CREDEM com relação a essa necessidade, e quando iniciam os trabalhos do grupo, né, de elaboração, são os atores que estão no programa que dão esse suporte nos respectivos ministérios que passam a compor o grupo de trabalho para a formulação dessa política. Então, após 2 anos, se tem uma primeira versão dessa política, ela vem ser aperfeiçoada e aprimorada e ampliada após a troca de governo, porque nós saímos de 23 pastas governamentais para 38, 39, então a minuta de decreto ela é submetida a uma nova avaliação para alcançar toda a configuração do governo, que é o governo atual, inclusive, e após mais 1 ano e meio, esse documento, então, ele é aprontado e ele é entregue, e ele é assinado no dia 29 de maio de 2024. Essa política, de fato, é um marco histórico, porque ela é resultado de uma demanda de 2 décadas. O país, de forma inédita, traz um normativo. Nós não vemos um normativo semelhante a esse na América Latina. Então, o Brasil é pioneiro nessa proposta de uma política para as suas fronteiras e que também ela é inovadora e abrangente porque ela abarca 4 eixos estruturantes e temáticos. Ela sai do escopo da segurança por entender que o tema fronteiras exige uma abordagem multidisciplinar. Então, nós temos aí, primeiro, um produto concebido por 32 pastas sob coordenação do GSI, um produto que tem 4 eixos estruturantes, né? A segurança, o desenvolvimento sustentável, a integração regional e os direitos humanos e a proteção social. Então, são 4 eixos que são representativos e catalisadores de outras pautas aderentes. Então, eles refletem a demanda de 32 órgãos. É um produto também bastante robusto, ele tem o apoio de 6 ministérios que são coautores. Então, justamente os eixos que definem os temas que são catalisadores têm como um apadrinhamento os ministérios que têm essas responsabilidades específicas.
mais claramente, o eixo segurança tem 2 ministérios que são os coordenadores e proponentes e coautores. Defesa e Justiça, acredito eu. Isso. O Ministério do Desenvolvimento da Integração Regional, ele assina pelo desenvolvimento sustentável e traz consigo todas aquelas pautas aderentes ao tema desenvolvimento e sustentabilidade. O eixo número 3 tem o MRE, o Itamaraty, por uma questão natural da integração regional. E o eixo número 4, o MDHC, o Ministério dos Direitos Humanos, Cidadania e Proteção Social. Então nós temos uma política que foi concebida por 32 órgãos e tem a assinatura de 6 ministérios que são representativos. O GSI ele não tem uma pauta específica, mas ele é o ministério que faz a governança, a coordenação desse projeto. Quem estuda um pouco de planejamento governamental sabe que a primeira consequência de uma política é a sua estratégia. Qual é a atual situação? Nós comentamos no início que o senhor está trabalhando nessa área também. Qual é a atual situação da Estratégia Nacional de Fronteiras decorrente da política que foi aprovada em 2024? Ok. Obrigado. Logo após a instituição do decreto, que cria a política, o decreto também cria um Comitê Nacional de Fronteiras, que é o órgão, é o colegiado que vai coordenar a implementação dessa política. E o primeiro passo, de fato, é esse, é pensarmos na Estratégia Nacional de Fronteiras. Então, logo, ato contínuo à criação da política, nós constituímos esse colegiado que deliberou em reunião ordinária a criação de um grupo de trabalhos temáticos para elaborar essa estratégia. Esse grupo de trabalho, de fato, ele volta a reproduzir o modelo dos coautores do decreto, então é um grupo formado por 6 ministérios, o GSI na coordenação, mais os 5 ministérios executivos, e ele também tem como subsídio 4 subgrupos de trabalho temático que vão assessorar cada um no eixo temático que vão compor a política. Então, esse grupo e subgrupos não perderam tempo, o trabalho foi bem dinâmico, ao longo de mais de 8 meses, após consulta, estudos, 29 reuniões realizadas para produzir a primeira leitura, nós chegamos a uma proposta de decreto, ela que traz 88 ações estratégicas, distribuídas em 4 eixos estruturantes, traz as premissas principais e objetivos estratégicos alinhados com a política. No momento, esse produto se encontra na Casa Civil, que é um passo que faz parte do fluxo de aprovação do decreto até a assinatura presidencial. Então, a Casa Civil ela tem uma Secretaria Especial de Assuntos Jurídicos, que faz a verificação dos aspectos jurídicos do normativo. Depois ela encaminha para a assessoria de gestão, que verifica a parte do mérito da política. Essas 2 secretarias da Casa Civil, após apreciar o produto, devolvem ao GSI com as suas recomendações, né, para que nós possamos fazer ali eventuais ajustes. Vamos encaminhar esse produto à CREDEM do Conselho de Governo para chancelar, e aí, na sequência, o próximo passo é o agendamento da assinatura presidencial, que deve ser feito até o final do ano, assim esperamos. Coronel, acho que já deu para que os nossos ouvintes entendam perfeitamente toda essa evolução que houve nesses 9 anos de implementação do programa, no nascimento de uma política e na confecção que está sendo realizada no momento de uma estratégia nacional. E nós temos também a limitação do tempo. E a gente sempre tem o costume de fazer uma última pergunta um pouco desafiadora, para quem está nos ouvindo possa perceber um pouco a complexidade do tema. Que mensagem que o senhor poderia deixar para aqueles que trabalham na ponta da linha, para aqueles que estão lá na fronteira ou que trabalham no planejamento, para os militares, para os policiais, para os gestores públicos, para os acadêmicos que estudam na área? O que nós podemos esperar do futuro no controle das nossas fronteiras? Obrigado. Eu diria que nós avançamos muito, ainda temos bastante oportunidade de melhoria, mas este decreto, a ENAFRON, ela traz uma percepção do fronteiriço. Nós tivemos a oportunidade de ouvir os estados, todos os estados da federação tiveram a oportunidade de criticar, de comentar, de aperfeiçoar o texto desta minuta no eixo da segurança, que é o principal escopo aqui da nossa conversa. Então nós tivemos a contribuição
dos representantes da segurança pública e que estão nas fronteiras. Então, ela traz esse olhar de pensar com os olhos e sentir com o sentimento do fronteiriço. Então, é um documento que não se esquivou em apresentar aquilo que ele acha de mais necessário para promover as fronteiras nos 4 eixos, sobretudo o eixo da segurança, que é o nosso escopo. Então, eu não tenho dúvida que esse documento ele acaba sendo um marco, né, um ponto de inflexão que pretende, de fato, promover e melhorar essa realidade nas nossas fronteiras. Ele traz, em sua essência, uma das mais recorrentes demandas, que é o adensamento institucional nas fronteiras. O Estado brasileiro precisa ampliar sua atuação institucional nas fronteiras, com todos os serviços, sobretudo nos rincões mais ermos, onde há menor densidade demográfica, onde se faz mais falta a presença do Estado. Então ela vem trazendo essa necessidade de aportar recursos humanos, infraestrutura, tecnologia, inteligência, recursos orçamentários para adensar a presença do Estado nas fronteiras, trazendo desenvolvimento, trazendo a segurança, trazendo a integração regional e velando pelos direitos humanos. Então, de fato, é uma proposta bem robusta, bem completa e que pretende a ser um vetor de mudança desse cenário nas fronteiras do Brasil. Coronel, nós infelizmente temos que encerrar. Eu já de antemão, em nome da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, do Instituto Miramatos, gostaria de agradecer ao senhor por disponibilizar esse tempo para conversar um pouquinho conosco, esclarecer esse assunto tão importante, e eu deixo aberto para o senhor a palavra para o senhor quiser fazer alguma consideração final. Nós só agradecemos a oportunidade de utilizar esse espaço de divulgação para um projeto que é nacional e precisa, de fato, estar sendo divulgado o máximo possível, até para contar com o apoio dos nossos brasileiros. Muito obrigado. Nossa edição do Panorama vai ficando por aqui. Gostaríamos de agradecer mais uma vez ao Coronel Benoni e a todos os nossos ouvintes. E se você quiser saber mais sobre este assunto, acesse o nosso site no endereço ompv.eb.mil.br. E nós continuamos aqui da Praia Vermelha, observando o que acontece de mais interessante no Brasil e no mundo.